Meu querido aluno, olá minha querida aluna, tudo bom com você? Aqui é a professora Andresa Bello. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do povo brasileiro e como nas nossas atividades ali do dia a dia dentro da escola nós possamos ali, como que a gente pode, valorizar a formação do nosso Brasil, do povo brasileiro, mediante aquilo que está previsto em lei. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer o que a lei diz sobre a formação do povo brasileiro e como nós podemos valorizar a nossa formação brasileira dentro ali do currículo escolar. Se você parar para analisar, eu separei aqui esse slide, essa primeira apresentação aqui com essas imagens. E eu gostaria até que vocês refletissem, Essas fotos são fotos de brasileiros. Se você reparar aqui, cada um tem uma estrutura física, uma aparência diferente, uma história diferente, porém todos eles foram importantes para a contribuição do que hoje nós temos como formação do povo brasileiro, tá bom? Nós, como educadores, devemos trazer à nossa aula conteúdos que valorizem quem nós somos, Eu acredito que isso falta muito no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente tem esse costume de valorizar aquilo que vem de fora. E não há nada de errado, admirarmos, a formação de outros países, Mas o que a gente não pode fazer nunca é deixar de valorizar quem nós somos. Nós só saberemos para onde nós vamos ir, Para onde nós desejamos ir, se nós soubermos de onde nós viemos, Nós também só vamos conseguir aí amar o nosso Brasil de fato se nós conhecermos a nossa história, A história da formação do povo brasileiro, tá? Bem, aqui nesse primeiro slide eu trouxe aqui a história e cultura africana e indígena nas escolas. Quando nós estudamos ali o artigo 26 da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós compreendemos ali tudo o que deve conter, no currículo, nos conteúdos que serão ministrados em todo o âmbito escolar. Ali a gente viu sobre a língua portuguesa, a matemática, as ciências naturais. Nós vimos um pouquinho ali sobre, por exemplo, a educação física, que existe ali toda uma causa especial. Nós falamos brevemente sobre o ensino religioso e nós vimos também que existe ali o artigo 26A. O artigo 26A é um artigo recente, digamos assim. Ele vai instituir nas escolas, no currículo escolar, lá do ensino fundamental e do ensino médio, o ensino da história e da cultura africana e também indígena nas escolas. Nesse primeiro momento, nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre o artigo 26A. Nós vamos fazer aqui a leitura comentada sobre esse artigo para a gente poder entender a importância, ok? Então vamos lá. Aqui no comecinho, se você reparar, eu trouxe aqui a lei. Artigo 26A. Que artigo é esse? De onde onde ele se encontra, Esse artigo foi retirado aqui da nossa LDB, tá atualizado. É importante sempre você estudar pela nossa LDB atualizado, ok? Então, esse artigo 26A se encontra na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, que vai dizer assim, nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio. Por que eu grifei ensino fundamental e ensino médio? Porque aqui, se você reparar, não está falando sobre a educação infantil. E muitos educadores perguntam, então, professora, eu não preciso falar sobre a formação do povo brasileiro como um todo, eu não preciso de falar sobre a história e a cultura africana e indígena para o público da educação infantil? Não, não é isso. Você vai poder trabalhar sim. Porém, a lei, ela está trazendo aqui que o ensino da história e cultura africana e indígena nas escolas, elas vão começar, de fato, no ensino fundamental e ensino médio. Até mesmo porque, se a gente for analisar que as áreas, quais são ali as disciplinas que vão ter ali o privilégio, São todas as disciplinas, a gente vai comentar isso um pouquinho mais à frente. Mas existem 3 disciplinas que vão ter ali, vamos dizer, um privilégio em relação, às outras,
como uma oportunidade a mais de falarmos sobre a história e cultura africana e indígena, que seriam ali a disciplina de educação artística, a disciplina de história do Brasil e literatura brasileira. E essas disciplinas, elas iniciam ali de fato no ensino fundamental e também ali no ensino médio, tá ok? Bem, aqui vai falar então que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, seja eles públicos, sejam eles privados, vão se tornar, é obrigatório, não é de caráter opcional. Não é uma escola vai trabalhar e outra não. Se você reparar, vai ter isso aqui como obrigação tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas. O que vai ter? Vai ter ali, deixa eu só aqui apagar para a gente poder visualizar melhor. É obrigatório o ensino e estudo da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. E isso é muito importante. Em um primeiro momento, a gente vai ver que a primeira redação ali que veio alterar a nossa lei com o artigo 26A trouxe ali só em consideração o estudo da história e da cultura afro-brasileira. Logo após, houve mais uma vez uma modificação para estar incluindo ali o indígena. Então, hoje, por meio ali da lei 11.645 do ano de 2028, torna-se obrigatório em todas as escolas brasileiras ministrar, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, ali tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, beleza? Muitos professores se perguntam, falam, meu Deus, como que eu vou trabalhar? Bem, a história e a cultura africana e indígena tem muitos conteúdos bacanas para serem trabalhados, porém, a nossa lei ela vai dizer exatamente o que deve ser colocado ali como uma obrigação, vamos dizer assim, como uma necessidade de ser trabalhado no âmbito da educação básica, ensino fundamental e médio, no que diz respeito ao ensino de história e cultura africana e indígena, tá? O que seria? Nós temos aqui o seguinte parágrafo, o primeiro parágrafo que vai dizer assim, o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura. Então são diversos, são vários, são inúmeras coisas que o profissional da educação pode trabalhar. E essa diversidade de coisas que vão ser trabalhadas vão caracterizar a formação da população brasileira. Então, o objetivo é trabalhar o aspecto da formação brasileira a partir de dois grupos étnicos, tais como o estudo da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. Então, retratar a realidade. Muitas das vezes, quando a gente estuda ali literatura, eu também ministro aulas de literatura e eu acho interessante, porque a gente tem ali José de Alencar, tem até algumas aulas aqui no YouTube que eu postei, sobre José de Alencar, e tem ali Gonçalves Dias. E quando as pessoas vão comparar, porque tanto José de Alencar quanto Gonçalves Dias falaram sobre, por exemplo, a figura do índio, Só que José de Alencar, ele fala com uma visão idealizada do índio. E Gonçalves Dias fala sobre o índio como ele é. E aqui a LDB, ela quer dizer que a gente tem que trabalhar sobre a figura da África, dos africanos, dos negros e também dos indígenas no Brasil, da forma como eles são. Retratar a história como ela é. Então, se você reparar, vai falar ali que é pra gente trazer, a visão da luta do negro, da luta dos povos indígenas aqui no Brasil, principalmente ali para a gente poder entender o processo de colonização, que foi ali o início do que viria a ser hoje a nossa formação brasileira, tá? Então, a gente vai estar ministrando ali sobre a cultura negra e indígena brasileira, porque existe uma cultura. O que é a cultura? Cultura é o conjunto de comportamentos, religião, forma de se alimentar, forma até mesmo de se vestir, Tudo isso diz respeito a uma coisa que nós chamamos de cultura. Cultura é o conjunto de regras e comportamentos compartilhados dentro de uma sociedade específica. E se você for ver, existe uma cultura negra e a gente precisa conhecer a cultura negra. Existe uma cultura indígena brasileira e é interessante até a gente ressaltar que quando a gente fala assim, por exemplo, da África, a África é um continente.
A África é um continente enorme, gente. Então não tem como a gente achar que todos os negros possuem as mesmas características, as mesmas culturas. Então a gente tem que ali abraçar de fato e mostrar a diversidade cultural do negro, bem como do índio, para o nosso aluno. Porque o índio, a gente não pode achar que todos os índios são iguais, porque não são. As tribos ali, né, elas possuem características diferentes e por aí vai. Então, assim, costumes, religiões diferentes, forma de se alimentar e por aí vai, tá bom? E aí vai falar aqui, ó, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Perceber que a nossa sociedade, ela não se deu apenas e unicamente pelo colonizador europeu. O europeu também é importante, mas a gente não pode deixar de mostrar para o nosso aluno a importância do negro e do índio, né? Dos indígenas para a formação da nossa sociedade nacional. E eu acho bem interessante o finalzinho aqui, porque o finalzinho vai falar o seguinte, por meio da ministração, né, desses conteúdos, no que diz respeito à história e à cultura africana e indígena, a gente tem que buscar, ó, resgatar as contribuições, porque tanto o povo negro quanto o povo indígena contribuíram para a formação do nosso Brasil, contribuíram nas áreas social, a nossa sociedade é o que é por causa de todos esses povos. A gente viu, né, no último vídeo, no vídeo que nós falamos ali sobre o artigo 26, né? A gente viu que a formação brasileira se dá por meio de 3 matrizes, que é a matriz europeia, matriz africana e matriz indígena. Lembrando que quando a gente fala europeia, a Europa é um continente, então existem pessoas diferentes, de locais diferentes, que vieram para cá, para o Brasil, para a América, de uma maneira geral, né? Africana, quando nós falamos dos africanos, a África é um continente, então vieram pessoas de locais diferentes, de culturas diferentes, né? E quando nós falamos do indígena, a gente tem que conceber que o indígena, ele faz parte do continente americano. E o continente americano, ele é enorme e tem ali também suas diferenças. Então, todos eles contribuíram nas áreas sociais, nas áreas, por exemplo, econômica, principalmente e infelizmente por meio da escravidão. Nós sabemos que os negros, né, eles foram escravizados, mas não foram só os negros que foram escravizados, né? A primeira tentativa ali de escravidão se deu por meio ali da figura do índio, tá? E é importante resgatar essa parte da história e valorizar que economicamente, socialmente, ó, politicamente, pertinente ali à história do nosso Brasil, esses povos foram importantíssimos para a nossa constituição como povo, tá? Formação como povo. Bem, o segundo parágrafo, aqui ó, o segundo parágrafo vai falar sobre os conteúdos referentes à história e à cultura brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Quando a gente fala que vai ser ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, nós estamos querendo dizer que todas as disciplinas podem e deverão ser uma oportunidade para serem ali ministrados esses conteúdos em todas as etapas dessa educação básica. Porém, existe algumas disciplinas, vamos dizer assim, alguns componentes curriculares que favorecem o esclarecimento sobre esses assuntos. Então, vai dizer aqui, ó, em especial, observe que não é unicamente, mas é em especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileira. Por isso que a gente está falando sobre isso. A gente ainda está aí nessa bateria de estudos sobre a educação artística. E um dos componentes, em termos ali de currículo, que é previsto em lei, para a disciplina de educação artística é a história e a cultura africana e indígena nas escolas. Temos também ali a literatura e história brasileira. Eu só posso trabalhar então sobre a história e cultura africana e indígena em artes, literatura e história brasileira? Não, a lei é bem clara, é em especial nessas áreas, mas ela pode ser ministrada em todo o âmbito do currículo escolar, beleza? Bem, no nosso próximo slide, vai falar o seguinte, se você reparar, a LDB ela foi instituída ali no ano de 1996, por isso que a gente fala assim, ó, LDB, Lei 9394/96, porque ela foi instituída ali no ano de 1996. Porém, desde 1996, a LDB, ela tá igualzinha, não houve nenhuma alteração?
Não. Na nossa LDB, houve sim algumas alterações. E essas alterações, elas são feitas mediante leis, que são ali levadas a julgamento, assim, né, julgamento que eu falo assim, de validação, processo de validação, tá ok? Não é simplesmente, a LDB então ela muda com qualquer coisa, não. Existe ali todo um estudo, toda uma validação, um processo de validação para que a lei possa entrar em vigor. E se você reparar, eu falei aqui que, ó, nós temos ali a lei 11.645, né, ó, que ela vem trazendo ali alterações, 11.645. Agora nós vamos ver o seguinte nesse slide. Atualmente, há leis que asseguram a obrigatoriedade do ensino da cultura e história africana, né, afro-brasileira, africanas e indígenas nas escolas. Quais leis são essas? Nós temos a primeira lei, que foi a Lei 10.639, que foi sancionada no ano de 2003 e institui o ensino da cultura e história afro-brasileira e africana. Lembra que eu falei no comecinho da nossa aula que antes a nossa LDB, né, só tinha tido ali a alteração no artigo 26 para trazer ali o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana? E eu falei que ainda não tinha entrado a figura do indígena? Pois é, então a Lei 10.639, a de 2003, só previa o estudo do povo afro-brasileiro e africano. Já com a Lei 11.645, que é a que estava sendo validada, que tem valor nesse momento, é a lei que vai acrescentar o ensino da cultura e da história indígena, tá? Eu tô lendo isso aqui desse trechinho que eu trouxe para você poder estudar. Então, hoje, a nossa LDB, mais uma vez, sofreu alteração, mas para melhor, né? Porque houve uma alteração para adicionar, acrescentar, não só o ensino afro-brasileiro e africano, né, em questão ali de cultura e história, mas também o ensino da cultura e da história dos indígenas, tá? Tanto a Lei 10.639 quanto a Lei 11.645, essas leis vieram para alterar a Lei 9.394, que é a nossa LDB. Ali está escrito no nosso texto, ó, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Continuando aqui no nosso slide, está escrito assim, ó, para nortear o cumprimento da legislação, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, aprovou em 2004 e o Ministério da Educação, né, o MEC, homologou as diretrizes curriculares nacionais, que são ali os DCNs, né, para estudar as relações étnico-raciais. O que é étnico-racial? Raça, queridos, só existe uma, que é a raça humana. Só que a raça humana possui etnias. O que é uma etnia, né? É um conjunto de povos diferentes, que possuem ali suas características diferentes. A gente não pode falar que todos os seres humanos são exatamente iguais, porque ninguém é igual a ninguém. Mas, dentro, por exemplo, de um território, apesar das pessoas não serem iguais, elas possuem algumas características semelhantes. E isso vai dar o processo que nós vamos chamar de grupos étnicos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, olha, pelas nossas diretrizes curriculares nacionais, o ensino deve ter 3 princípios. Quais princípios são esses? Olha aqui, ó, tá aqui no nosso slide. Consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidade e de direitos. São esses 3 princípios. Por isso que nós estudamos aqui as relações étnicos raciais, para a gente poder valorizar esses 3 princípios, da consciência, do fortalecimento das identidades e dos direitos. Ações educativas de combate. Isso aqui é muito importante, ó. A gente tem que ministrar com o interesse de combater ao racismo e as discriminações. O racismo pode ser, vamos dizer assim, praticado contra qualquer grupo étnico-racial. Só que isso é algo
abominável. A gente não pode compactuar com o racismo ou a discriminação de qualquer povo. E uma das melhores formas de você combater o racismo e a discriminação é você ensinar dentro das escolas o ensino desses povos. Por quê? O que acontece? Principalmente no processo de colonização brasileira, a gente sabe que alguns povos que tinham ali o interesse por meio ali daquela visão imperialista. Por que houve a colonização? Porque eles queriam ali aumentar o seu recurso financeiro, explorar outros locais, né? Isso se deu por causa do imperialismo, onde tinha essa visão de você colonizar outros locais para você tirar ali todos os benefícios, todos os recursos que aquela terra poderia te dar. E, infelizmente, o processo de colonização, o processo do imperialismo, né, muitas das vezes vai ali subjugar um povo, vai dizer que um povo é melhor que o outro. E a gente sabe que isso aí é a mais pura ignorância. Nós não podemos fazer uma atrocidade dessa. Não é mais concebível uma atrocidade dessa. Então, por meio dessas leis, né, da Lei 11.645, o objetivo é trazer à luz o conhecimento de que todos os povos são importantes e foram importantes para a formação do nosso povo brasileiro e são importantes na formação de outros povos, né? Cada país tem a sua formação, tá? Bem, os princípios se desdobram em diversas ações e posturas a serem tomadas pelos estabelecimentos de ensino, beleza? Bem, aqui no próximo slide vai dizer assim, ó, o que tava, a gente leu ali no slide anterior, que a primeira lei que veio ali para trazer alteração só abrangia, tá? Ó, se você ler aqui, ó, só abrangia ali o ensino na história do afro-brasileira e africana, que foi a Lei 10.639. Mas o que está escrito na Lei 10.639? Eu trouxe aqui para vocês a lei. Eu vou estar fazendo a leitura comentada aqui com vocês. A Lei 10.639, que foi aquela primeira, que ainda não previa a cultura e a história do povo indígena, ela foi ali sancionada no ano de 2003, né? No dia 9 de janeiro. Tá escrito assim nessa lei, ó. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. A Lei 9394, né, de 20 de dezembro de 1996, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos. Então, essa lei ela vai acrescentar o artigo 26A, 79A e 79B. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Ó, só para você poder acompanhar, 26A, 79A e 79B. O artigo 26A, aí a lei traz o que é o artigo 26A. Olha como estava nessa primeira lei. A gente sabe que houve agora uma outra que foi a 11.645. Mas nós vamos conhecer aqui a história, né? Vamos primeiro na primeira lei que institui essa primeira mudança. Como estava escrito antes, ó, o artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e a cultura brasileira. O primeiro parágrafo vai dizer o seguinte: o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o ensino da o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando as contribuições do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Só continuar aqui. Segundo parágrafo, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e de história brasileira. O que está lá no 79B? Olha aqui. Toda vez que eu ensino isso aqui, os alunos falam assim: professora, mas eu já tenho, sei lá, 30 e poucos anos e eu já estudava isso na escola. Beleza, nós já estudávamos. Mas é só aqui no ano, tá? De 2003, quando foi instituído, ó, 2003, 9 de janeiro de 2003, que foi sancionado por lei, tá? Então as escolas já trabalhavam, mas hoje nós temos aí isso dito em lei. O que, professora? Olha aqui, ó. O artigo 79B diz o seguinte: o calendário escolar incluirá o dia
20 de novembro, que é como Dia Nacional, né, da Consciência Negra. Aí você fala assim, professora, mas o Dia Nacional da Consciência Negra tem muito mais tempo. Sim, ela já existia. E muitas escolas já trabalhavam com essa data. Porém, a partir do ano de 2003, todas as escolas vai ser obrigatório. Torna-se obrigatório trabalhar, tá? Ter ali essa data constando no calendário escolar. Ou seja, o que é o calendário escolar? É o calendário da escola, tá? O segundo artigo vai dizer, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, dia 9, né, de janeiro de 2003, né, Brasília, 9 de janeiro de 2003, e vai dizer aqui, ó, mensagem de veto, ó. Altera, né, no caso essa lei altera a lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Africana e dá outras providências, tá ok? Bem, o que está dizendo agora na Lei 11.645? No ano de 2008, quer dizer, 5 anos depois, foi ali sancionada pelo nosso presidente a Lei 11.645, que trazia algo a mais, que trazia ali também o povo indígena. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Vou fazer aqui a leitura. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Primeiro artigo 26A da Lei 9394/96, né? Passa a vigorar a seguinte redação. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio público ou privados, né? Torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura brasileira e indígena. Então, o que a gente pode dizer aqui é que houve ali o ato de acrescentar, né, o indígena. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir dos 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Segundo parágrafo, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Em especial, só relembrando, né? Em especial, ó, arte, literatura e história brasileira. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, que foi lá, essa 11.645 foi ali sancionada no dia 10 de março de 2008, beleza? Bem, quais são aí os desafios para implantar a história e a cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né? Certamente são muitos os desafios. Se você for reparar, no período que marca esses 15 anos aí aproximadamente da alteração da Lei de Diretrizes e Bases por meio dessas 2 últimas leis, né, da Lei 10.639 do ano de 2003 e posteriormente a Lei 11.645 do ano de 2008, vemos o acréscimo de muitas ações focadas na implementação do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas em todos os níveis de ensino. Essas mudanças política e normativa, por que normativa? Porque é por meio de uma norma, por meio da lei, rompe a expectativa de uma parte da população brasileira de que este debate nunca alcançaria a esfera pública e se transformaria em política de Estado. Tá? No entanto, apesar da gente ter essas leis, né, embora essas mudanças e iniciativas sejam aí importantes, chamamos a atenção para a necessidade de acompanhamento e discussão permanente sobre os entraves do processo de implementação, ou seja, de colocar ali em vigor no dia a dia, que se tem mostrado ainda bastante inicial. Apesar de nós termos essa lei, apesar da lei já ter aí um pouquinho mais de 15 anos, né, a gente vê que ainda assim nós temos muita dificuldade, muitas coisas para a gente vencer, né? Colocar principalmente ali em ação no nosso dia a dia.
Até pouco tempo atrás, o Brasil, conhecido internacionalmente por sua diversidade cultural e pela mistura de raças que formam o seu povo, não tinha ali as diferentes etnias representadas nos currículos escolares do país. Então, assim, esse título, né, de que o nosso Brasil é um Brasil ali de diversidade, né, que as pessoas elas são uma mistura, a gente costuma falar isso, né, nosso povo é uma mistura. Mas apesar disso, a gente não consegue, muitas das vezes, dentro do ambiente escolar, se identificar com aquele conteúdo. A gente não consegue ver de fato e efetivamente a representação real do que está sendo passado ali dentro da escola, né? Aí eu trazendo de novo aí a ideia de Gonçalves Dias, né, sobre ali a questão da literatura, que é a minha parte, né, minha praia. Tem uma parte, um comentário que fazem ali de Gonçalves Dias, dizendo que a literatura de Gonçalves Dias, quando ele retrata a figura do índio, ele retrata o índio como ele é. Não aquele índio de cartão postal. Porque às vezes nos cartões postais, né, naquelas imagens, né, que eles utilizam para associar a figura do Brasil, mostra uma diversidade maravilhosa. Porém, na prática, será que as pessoas elas encaram a realidade como ela é, ou será que a gente encara as coisas maquiadas? E no dia a dia a gente não discute sobre alguns assuntos que já são aí, por exemplo, lei. Fica essa reflexão pra gente, né? A situação mudou com duas leis sancionadas, né, no ano de 2003 e no ano de 2008. No ano de 2003, nós temos a lei ali 10.639. No ano de 2008, nós temos a lei 11.645, que tornaram obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio o estudo da história e da cultura afro-brasileira e também indígena. A lei mais antiga, que é a Lei 10.639, não previa ali o ensino da cultura indígena nas escolas brasileiras, conforme a gente falou no início da nossa aula. O texto estabelece que o conteúdo programático incluía diversos aspectos da cultura e da história dos povos que formavam a população brasileira. As políticas e programas que começam a ser praticados desde então são fundamentais para valorizar a diversidade dentro das escolas e para incentivar mudanças nas práticas pedagógicas. Aí é uma afirmação da professora, né, Viviane Fernandes Faria, que ela é diretora de políticas para a educação do campo e diversidade do Ministério da Educação, o nosso MEC, tá bom? Trouxe aqui para vocês essas imagens, né, já que a gente está falando aí sobre educação artística, trouxe essas imagens, né? Se você for pesquisar na internet, eu amo essas imagens aqui da Mona Lisa, porque existe ali uma releitura da Mona Lisa de acordo com cada cultura. Aqui é uma Mona Lisa indígena, mas eu já vi muitas Mona Lisas africanas, a Mona Lisa tipicamente brasileira. Como que eu posso trabalhar a arte dizendo ali sobre o índio? Que tal trabalhar ali os artigos ali, né? Dos artesanatos indígenas, como trabalhar a questão ali da África, né? Ali, olha, eu tô trazendo ali a figura, né, da vestimenta, pode falar sobre a alimentação, né? Muitas coisas que a gente utiliza hoje no dia a dia foi algo que a gente aprendeu ali com os povos africanos e com os povos afro-brasileiros, né? A gente pode falar também sobre a religião, lembrando que quando a gente fala sobre religião, a gente não tá falando que você vai catequizar ninguém para se converter em religião nenhuma, não. É apenas para conhecimento, e esse conhecimento nos ajuda a combater uma coisa chamada preconceito e discriminação, que não deveria ter contra nada, né? Nenhuma religião, nenhum grupo étnico, racial, né? O conhecimento tira essa ignorância do ser humano, então é para conhecimento. Reparar, por exemplo, as vestimentas, né? Uma coisa assim bem interessante, na minha igreja nós temos alguns missionários que trabalham há anos, eles já moram assim, há, sei lá, uns 25 anos na África, né? Eles sempre, eu falo África porque eles sempre estão em povos diferentes, eles não têm ali um local certo para ficar, né? Eles estão sempre viajando, fazendo ali trabalhos voluntários. E todos, de 5 em 5 anos mais ou menos, eles voltam para o Brasil para mostrar ali, né, os trabalhos sociais que eles fazem. E aí eles trazem, eles já usam aquelas vestimentas, né, que eles utilizam lá. E são vestimentas tão coloridas, tão diferentes, né?
a vestimenta do índio, né? Como que ele se vestia, a gente sabe, tem gente que fala assim, ah, mas o índio não usava nada. Mas será que ele não usava nada? Ele tinha ali uma pintura no corpo, por que ele usava aquela pintura? Tudo isso é algo que deve ser valorizado, deve ser contado, para que não morra, né? As nossas raízes, a nossa história, a história da formação do Brasil. Nesse slide aqui eu trouxe um exemplo, porque a gente viu ali que o ensino da cultura e história, né? Africana, afro-brasileira e indígena deve ser trabalhado em especial, não unicamente, mas em especial em 3 áreas, né? Eu mostrei nesse slide aqui alguns trabalhos que a gente pode trabalhar na educação artística. Aqui, gente, eu trouxe um trabalhinho de história falando sobre a população brasileira. Eu vou ampliar aqui para a gente poder ver, tá? Tem aqui um pedaço, um trecho, né, desse quadro, que se chama, se eu não me engano, Operários, né, da Tarsila. E é bem interessante porque, se você reparar, aqui ninguém é igual a ninguém, né? E olha que interessante, população brasileira. Vamos rever um pouco mais sobre como se desenvolveu a formação da população brasileira? E podemos entender que em nosso país é uma diversidade de pessoas de outros países que vem se unindo ao nosso povo, criando uma miscigenação. Agora leia com atenção as atividades propostas e responda com carinho e arrase. Olha que interessante, né? Aí a professora colocou ali, ó, complete as frases com as palavras que você encontrar no caça-palavras, né? Ela colocou um caça-palavras aqui e aí eles deveriam fazer ali a alternativa A, B e C, né? Eu vou ler aqui a C, que diz assim, ó, os africanos vieram para o... E aí, né? De forma involuntária, quer dizer, obrigatória, para, entre outras coisas, trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar e de... Ó. Então, assim, isso é bem interessante, trabalhar com essas questões, para a gente poder conhecer a história do nosso povo, do nosso Brasil e da sua formação, tá? Trouxe aqui, que já é a minha praia, conforme eu falei para vocês, de literatura, trouxe aqui o Canto do Guerreiro de Gonçalves Dias, que ele trabalha muito aí, gente, sobre os índios. Se você tiver interesse de conhecer melhor Gonçalves Dias, eu te recomendo a ler os livros, né? São pequenos, né? Ele tem várias coisas bacanas que ele retrata o índio. E eu tenho um vídeo aqui no canal no YouTube, com uma aula gratuita, tá? De literatura sobre Gonçalves Dias, que vale super a pena você conhecer. É um vídeo, eu acho que de 12 minutos, 12 minutinhos, e você conhece bastante ali sobre Gonçalves Dias, que é bem interessante. Eu vou ler esse aqui pra vocês, tá bom? O Canto do Guerreiro. Valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria, fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Quem guia nas ares a flecha emprumada, ferindo uma presa com tanta certeza, na altura arrojada, onde eu a mandar? Guerreiros, ouvi-me, ouvi meu cantar. Então, esse aqui é um trechinho bem interessante, onde ele retrata ali o índio, né? Dentro da sua cultura, aquela cultura de honra, aquela cultura ali de ser um guerreiro. Trouxe aqui 3 exemplos, né? Dentro ali da educação artística, trouxe um exemplo ali dentro da história, uma atividade de história, e trouxe aqui um dos cantos que eu amo de Gonçalves Dias. Quem sabe aí pra estar te inspirando, tá bom? Só para deixar aqui registrado, nós vamos fazer aqui a leitura da nossa apostila, tá bom? Vamos ler juntos a nossa apostila. Nós temos aqui, ó, 2 slides antes de chegar ao finalzinho da nossa aula. Não deixa de assistir esse pedaço não, que é bem interessante. Eu vou estar fazendo aqui uma leitura dinâmica, tá bom? Na nossa apostila está escrito assim, ó. O ensino no Brasil, que passou por diversos métodos, na maioria das vezes importados, sem a devida adaptação, apresenta concepções sobre a importância das artes visuais baseada na Lei, Diretrizes e Bases da Educação. Quer dizer, por quantos anos, né, a gente vai ficar ali só apoiado no que é ensinado em outros países? Às vezes a gente importa materiais e ensina coisas que não tem nada a ver ali com o povo brasileiro. Caracteriza as diferentes linguagens presentes ali nas artes visuais, no processo de aprendizagem, como, por exemplo, desenho, uma das manifestações que tem a função de atribuir de significação ao que se expressa e se constrói. Pintura, que pode ser definida como a arte da cor, em que se procura explorar aquilo que a rodeia através do tato, da manipulação dos objetos aguçando sua curiosidade,
recorte e colagem, que propiciam à criança, dos primeiros anos escolares, o aperfeiçoamento dos conteúdos da coordenação motora, criatividade e desenvolvimento da sensibilidade, noções de espaço e superfície. Caracterização das diferentes linguagens nas artes visuais no processo de aprendizagem. A criança, desde bebê, se interessa pelo modo de forma peculiar, emitindo ali sons, movimentos, o corpo rabiscando as paredes da casa, quem nunca passou por isso, né? E desenvolvendo atividades rítmicas, ela interage com o mundo sem precisar ser estimulada para tal. Uma obra de arte não é a representação de uma coisa, mas a representação da relação com o artista, com aquela coisa. Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, independência, comunicação e adaptação social. A arte propicia a criança expressar seus sentimentos e ideias, colocar a atividade em prática, fazendo que o objetivo seja alcançado. Tendo essa observação voltada para o âmbito escolar, vemos claramente como as artes visuais são essenciais na interação social da criança e como os professores podem desfrutar desse recurso para isso. Além de utilizar as artes visuais para trabalhar o afetivo e a interação social da criança, o professor poderá utilizá-las no auxílio da motricidade infantil, que deve ser bem trabalhada desde a infância para que futuramente ela possa sentir a diferença desse recurso na vida pessoal, escolar e profissional. As artes visuais que são utilizadas com as crianças no cotidiano escolar são elas desenho, pintura, modelagem e recorte e colagem, tá? Bem, nossa aula está chegando ao final, quero aproveitar esse finalzinho para te lembrar, você como educador, utilize suas aulas para ir muito além, não só ensinar técnicas, copiar, reproduzir, porque isso acaba sendo muito desestimulante para os nossos alunos. Trabalhe com aquilo que seja real, trabalhe com aquilo que é previsto em lei. Eu tenho certeza que você vai fazer muita diferença, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, vou falar igual o pessoal que já trabalha há muitos anos na internet. Curte, deixa um comentário bacana aqui, tá bom? Pode interagir, quem sabe até fazer uma pergunta, algum questionamento, tá bom? Vai ser muito bom, sempre muito bem-vindo a participação de vocês. Olha, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!